Então, o que é que o sexto mandamento proíbe? O sexto mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade, proíbe a gente pecar contra a castidade, né? É bem óbvio. Não, proíbe nós termos ações que firam a santa pureza, tá? Gestos, palavras, contatos que firam a santa pureza. Normalmente, as pessoas confundem, né, e acham que o sexto mandamento se refere ao adultério. Então, a traição, né, no casamento. Sim, esse é um pecado contra a castidade seríssimo, né? O adultério é um pecado grave contra a castidade. Mas não é só isso, mas é todos aqueles movimentos que me levam ao pecado, que me levam a realizar o pecado. Isso pode ser com uma outra pessoa ou pode ser sozinho também. Vamos ver aqui, resumidamente, o que nos fala São Pio X sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Oi, acho que eu quebrei aqui o negócio. Então, o sexto mandamento proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrário à santa pureza, que foi aquilo que eu falei, né, anteriormente. E a infidelidade no matrimônio. Então, veja, são ações, palavras, olhares que ferem a pureza do nosso coração. Então, não somente o adultério. Já o nono mandamento, né, que eu falei que estava junto, proíbe os desejos contrários à fidelidade. Não desejar a mulher do próximo. Então, para quem é casado, ou para quem também é solteiro, a gente vai explicar isso aí, mas especialmente para quem é casado, porque fez um compromisso diante de Deus, então é muito mais grave desejar a pessoa que não é o seu companheiro, sua companheira, né? O seu esposo, a sua esposa. E também proíbe todo e qualquer pensamento culpável. Então veja que o sexto mandamento está mais ligado a coisas que eu faço, né? Está mais no externo, é o olhar, é o falar, né? São as ações. E o nono mandamento, né? Não desejar a mulher do próximo, são coisas internas. Então, o meu pensamento, o meu desejo desordenado. E aqui eu queria explicar uma coisa importante. Não confunda desejo que é pecado com a tentação ou o desejo natural. Vou dar um exemplo aqui para você. Então, digamos que você é um jovem, solteiro, né, e você vê uma menina bonita na sua escola, no seu trabalho, você acha bonita, você admira, né? Então, essa admiração, entenda o que eu estou dizendo, ela não é pecado, tá? Isso seria um absurdo, seria meio exagerado, meio fanático, eu não poder admirar uma pessoa bonita, não poder achá-la bonita, né? Então, eu acho aquela pessoa bonita. Então, até aí, isso não é um desejo desordenado, é um desejo natural. Então, não é desejar a mulher do próximo, é apenas considerá-la bonita. Só isso, tá? Agora, existe o desejo que proíbe o nono mandamento, o desejo desordenado, que é a cobiça sexual, né? Eu quero ter aquela pessoa para mim. Eu quero ter aquela pessoa para cometer atos impuros com ela, ou então eu desejo aquela pessoa de forma impura. Então, uma coisa é eu achar uma pessoa bonita. Óbvio, né, que as pessoas são bonitas, tem pessoas que são bonitas, e não tem maldade nenhuma nisso, né? Por exemplo, você pode achar sua mãe bonita, né? Você pode achar o seu pai bonito, você pode achar seus irmãos bonitos, e qual é o problema? Né, seus sobrinhos, seus filhos. Aliás, todo filho é bonito, né? Porque com aquela história da coruja, né? Mas deixa para lá. Então, não significa que isso, ou se sentir atraído,
Imagina, como é que eu vou namorar com a pessoa? Como é que eu vou casar se eu não me sinto atraído por aquela pessoa, se eu achar aquela pessoa horrorosa, né? Não, desculpa aí até a palavra, né? Mas se eu acho aquela pessoa não atraente para mim, né? E aqui eu não estou falando de coisas impuras, estou falando de coisas naturais, normais, entendeu? Então, fique bem claro isso. A gente separar tentação dos desejos impuros. Então, vamos voltar lá para o 6º mandamento. Nessa aula, que vai ser bem rápido, eu já estou quase acabando, porque não quero cansar muito vocês, eu quero dividir realmente essa aula em outras partes. Então, as ações contra a santa pureza podem ser o olhar, tá? Podem ser ações, tocar, ou, por exemplo, hoje em dia, no tempo de São Pio X, nas décadas passadas, não existia internet, mas sempre houve o pecado do olhar, né, da curiosidade para a intimidade, para coisas que vão nos remeter à impureza do coração, né? Então, por exemplo, houve uma época em que haviam revistas, né, revistas com coisas indecentes. Essas revistas faliram, porque ninguém mais vai comprar uma revista, você tem de graça na internet, até não querer mais, né? Então, assim, infelizmente. Então, ou mesmo antes de ter revistas, haviam figuras, ou as próprias pessoas, né, que em alguns ambientes muito promíscuos, né, havia as pessoas que se expunham o seu corpo, né? Quando eu falo pessoas, estou falando especialmente mulheres, né? Porque a concupiscência do olhar no homem é maior do que na mulher. E a mulher, por saber disso, ela quer atrair mostrando-se, né? Mostrando-se. Então é como que estou no ambiente aqui de primavera, né? A flor que se enfeita, se embeleza para atrair a abelha, né? Então é um jogo, digamos assim, né? De sedução, etc. Então, o homem e a mulher, que são de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, que querem preservar o seu coração, preservar o amor, se assemelhar aos anjos, né? Não aos anjos no sentido de não ter sexualidade, né? Mas na pureza, se assemelhar a Jesus, a Maria, a José, né? Especialmente nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. Então, nós precisamos fechar as janelas da nossa alma para evitar cairmos em tentação. Então, quais são as janelas? Eu faço essa pergunta para você. Quais são as janelas pelas quais, né, a tentação pode entrar? Já citei aqui, né, a internet, que é a porta mais escancarada, né? Mas é preciso que você observe quais são os momentos, não só no olhar, mas quais são os momentos, os movimentos, as situações da sua vida que te levam a ter desejos desordenados. Especialmente isso, né, eu queria falar muito sobre isso, e vou deixar para depois, porque eu quero realmente falar devagar, especialmente com relação aos namoros. Então, por exemplo, existe um pecado grave que os jovens acham que nem é pecado, pensam que é normal, mas na verdade é um pecado muito grave, né, que é o tal do ficar, né? Então, o que é o ficar? Eu vou me aproveitar daquela pessoa como se eu estivesse provando um sorvete, um pirulito, né? Eu vou provar aqui. Já chega naquela sorveteria e você pede para provar o sorvete, né? Tem sorveteria assim mais chique que deixa você provar. Só que nesse caso você prova o sorvete, depois bota a mesma colher de novo, né? Ou então pega um picolé, chupa o picolé, né? Depois, não gostei não, de tamarindo, eu prefiro de morango. Aí tu devolve. É mais ou menos isso, né? Então, as pessoas têm um afeto, uma afetividade tão descontrolada, tão desordenada, tão impulsiva, tão escravizante, né? Que ela simplesmente não consegue renunciar a nada. Então fica é como se fosse um animal no cio, mas completamente, 100% dos dias, né? Os animais têm alguns dias, alguns momentos, alguns períodos do ano em que ele fica no cio, né? Mas
infelizmente, parece que talvez alguns sejam mais frequentes, né? As galinhas, né? Então, semelha-se a um animal. E, na verdade, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos razão. E é a nossa razão que deve controlar a nossa sexualidade. Deu para entender? Então, vamos lá. Para a gente resumir e terminar, eu falei que ia ser bem rápido hoje. O que é que proíbe o sexto mandamento? Palavras. Então, por exemplo, piadas indecentes, né? Conversas indecentes, leituras impróprias, contos eróticos, leituras impróprias, né? Então, palavras, olhares, tá? E ações, aqui pode ser com outra pessoa, eu falei no ficar, mas pode ser também sozinho, né? A masturbação, por exemplo, é um pecado mortal, e é só você, né? A pessoa comete sozinho. Se for com outra pessoa, piora a situação, aí fica muito grave, né? Muito mais grave, né? Aumenta muito a gravidade, e assim por diante. Bom, então esse é o sexto, são coisas externas. E o nono é o que está dentro do seu coração. Então são os desejos desordenados. Qual a diferença de eu sentir um desejo natural para um desejo desordenado? É porque o desejo desordenado, eu não freio o impulso, eu vou logo para um desejo da carne, um desejo do prazer, e não somente a contemplação do belo. A contemplação do belo é pura. Eu posso contemplar a natureza, posso contemplar uma bela obra de arte, posso ver uma pessoa e achá-la bonita, tudo bem. Mas daí a passar a desejá-la, no sentido, falando claramente, né, sexualmente, né, e fixar o olhar e o desejo em partes mais impuras, em partes mais íntimas, né? Então isso já consiste no pecado contra a castidade. Bom, eu queria que você colocasse aqui nos comentários, por favor, faça isso. Quais são as suas dúvidas em relação a isso? Porque eu prefiro falar o que você pensa do que o que eu já tenho na cabeça, né? Às vezes você tem algumas dúvidas com relação a isso e eu quero preparar a próxima aula baseado nessas dúvidas, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Não sei se tem algum outro aviso, tem algum outro aviso? Não, né? Então, são esses os avisos da paróquia virtual, tá bom? Então, gente, por favor, coloca aqui as suas dúvidas, e se você não me segue, siga aqui no canal, me acompanhe para a parte 2.